rapaziada, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é o professor Otávio mais uma vez e hoje eu estou aqui para falar sobre os tipos de período, certo? Vamos lá então. Primeira coisa que eu tenho que saber é o que é período. Vou colocar aqui na lousa, ó. Período nada mais é do que uma frase, como a gente constrói, normal, uma frase, com uma oração. Ou seja, é uma frase construída se utilizando de uma oração. Que oração que é essa aqui? Não é aquela que nós fazemos a Deus, lógico que não. Essa oração aqui, eu vou dizer que é a mesma coisa que um verbo, ou do que uma locução verbal. Certo? Então, um período é quando você tem uma frase que é construída se utilizando de uma oração, uma ou mais, tá? Aí você se pergunta, o que é oração? Oração nada mais é do que um verbo, do que uma locução verbal, certo? Se você não lembra o que é verbo ou o que é locução verbal, calma lá que eu já vou falar sobre isso, tá? Então, muito bem, período é uma frase que você constrói usando uma oração. Oração é a mesma coisa que verbo ou locução verbal, ponto. Vamos ver aqui agora. Quando eu penso no período, eu tenho que saber que eu tenho dois tipos de período. Eu tenho o período simples e o período composto. São só esses dois, tá? Então, a diferença entre um e outro é óbvia. O período simples, eu tenho só uma oração. E o período composto, eu não tenho só uma oração. Eu tenho mais de uma oração. Certo? Eu tenho exemplos aqui para a gente entender o período simples e o período composto, mas antes da gente entender pelos exemplos do período simples e o composto, a gente já vai retomar aqui para você lembrar o que é verbo e o que é locução verbal, certo? Então vamos lá. O que é um verbo? Um verbo é quando você tem uma palavra que expressa uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, etc. e tal, e esse verbo, essa palavra, que eu vou chamar de verbo, ela pode ser conjugada com as pessoas. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Certo? Esses são os pronomes pessoais do caso reto. São as pessoinhas que nós usamos para nos comunicarmos durante o nosso dia a dia. Certo? Basicamente é isso. Então, se você coloca uma palavra aqui na frente da palavra eu, e essa palavra tem uma forma. Aí você vai passar e coloca na frente do tu. Aí ela adquire outra forma, na frente do ele ou ela, outra forma. Se essa palavra tiver que se adequando a cada pessoa, ela é um verbo. Então vamos ver aqui, ó. Eu pego a palavra falar. Palavra falar. Se eu puser a palavra falar na frente da palavra eu não vou dizer eu falar, eu vou dizer eu falo. Certo? Tu falas, ela fala, e assim por diante, certo? Então vocês perceberam que eu peguei a palavra falar, eu coloquei na frente do eu, virou eu falo, tu falas, ela fala. Aqui eu tive uma mudança, então essa palavra aqui ó, foi conjugada de acordo com a pessoa. E tem mais do que isso, né? Eu vou conjugar de acordo com a pessoa, mas eu posso mudar o tempo, posso usar o passado, falei, eu falei. Posso usar o futuro, né? Eu falarei e etc e tal. Se a gente for resumir o que é verbo, a gente pode dizer que o verbo é a palavra que indica ação, estado e pode ser conjugada, como eu mostrei para vocês aqui agora. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Deixa eu apagar tudo isso aqui agora para a gente ir aqui para a nossa locução verbal agora. O que seria a locução verbal? A locução verbal é uma sequência de verbos, os verbos aparecem ali próximos, na sequência um do outro, só que apesar de serem vários verbos, apesar de eu ter vários verbos, eles vão estar fazendo o papel de um único verbo, eles vão estar fazendo o papel de uma única ideia. São vários verbos que desempenham uma ideia só, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, eu vou fazer o dever de casa. Ó, eu tenho o verbo ir e tenho o verbo fazer. São dois verbos, né? Só que eu não tenho duas orações. Por que não? Porque eu tenho o verbo aqui e o verbo aqui desempenhando uma
única ideia. Eu tenho só uma ideia. Então são dois verbos que fazem o papel de um verbo só. Fazem o papel de um verbo só, né? Uma ideia só. Isso aqui é locução verbal. Então vocês percebem que se eu tiver uma locução verbal, que é quando eu tenho vários verbos em seguida, um em sequência do outro, eles vão desempenhar uma ideia só. Então, eu vou contá-los como uma única oração, tá? Então, para a gente ver bem isso aqui, eu quero dar os exemplos para vocês. Vamos procurar o verbo aqui? Os homens fazem muitas guerras. Qual que é o verbo dessa frase? O verbo dessa frase é os. Vamos colocar eu, os, tu, os. Não dá certo, não pode ser. Homens. Eu, homens, tu, homens. Não funciona. Verbo aqui agora fazem. Fazem, se adapta. Se eu colocar na frente de eu, fica eu, fazem. Fica eu, faço. Mudou, né? Então, essa palavra aqui ela é conjugável. Conjugável de acordo com as pessoas, com o tempo, com o modo. Então, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é um verbo. Se eu tenho o verbo, eu vou dizer que é uma oração. Então, isso aqui, ó, é uma oração. Muitas. Eu, muitas. Tu. Não dá certo com as pessoas, né? Então, também não é verbo. Guerras, mesma coisa. Não é verbo. Então, quantas orações eu tive nessa frase? Uma só. Então, eu vou dizer que eu tenho um período simples, porque eu tenho uma oração só. Ok? Vamos ver aqui agora. Os homens que são irracionais fazem muitas guerras. Mesmo princípio, eu vou analisando, colocando as pessoas na frente, e se eu fizer isso, vou perceber que a palavra são, quando vai na frente da palavra eu, vira eu sou. Né? Então essa palavra se transforma para ser conjugada. Então essa palavra é um verbo. E todo verbo, dentro dessa análise, é uma oração. Então aqui eu tenho uma oração. Ok? Eu vou fazendo análise, e aqui nós já vimos, né, que o verbo fazer se enquadra no que eu falei para vocês agora e também é uma oração. Quantas orações eu tive aqui? Duas. Então, nessa frase, eu tenho um período composto. Fácil assim. Vamos ver aqui esse exemplo. Isso deveria ter sido feito com mais cuidado. Aqui, eu já vou adiantar, tem vários verbos, ó. Deveria. Eu devo, tu deves, etc e tal. Então aqui, ó, é um verbo. Verbo ter. Eu tenho, tens, etc e tal. Verbo. Aqui eu tenho sido. O sido é do verbo ser. É verbo também. Eu tenho também aqui, ó, feito. Feito é do verbo fazer. Também é verbo. Eu tenho, então, nessa frase, 4 verbos. Certo? Mas vamos pensar. Esses verbos, eles estão, cada um, dando um sentido diferente ou eles estão trabalhando juntos para dar um único sentido? Pensa aí. Se você respondeu que eles estão trabalhando junto para dar um único sentido, você acertou. Então, quando eu tenho vários verbos trabalhando juntos para dar um único sentido, é uma locução verbal. Certo? Aqui eu posso dizer que eu tenho 4 orações? Não. Aqui eu tenho uma oração só. São 4 verbos que fazem papel de um. Então, eu tenho só uma oração. Portanto, essa frase aqui, ó, também é período simples. Fácil assim. Vamos continuar aqui, ó. Hoje vai chover. Eu tenho 2 verbos. Vai chover. Aqui, eles estão desempenhando o papel de um verbo só ou eles estão fazendo papéis de sentidos diferentes? Eles estão fazendo o papel de um verbo só. Então, aqui eu tenho uma locução verbal também. Certo? Uma locução verbal só, eu tenho também período simples. Ok? Vamos ver aqui o próximo exemplo. O técnico mudou o time e deu instruções ao capitão. Procurando os verbos aqui. Pode ser verbo? Não. Técnico. Eu técnico, tu técnica. Não dá certo. Mudou. Eu mudo, tu muda. Aí dá certo. Tem que ser conjugado pelo eu, tu, ele, nós, vós, eles. O mudar funciona. Ou não dá certo. O time dá certo? Eu time, você time? Não dá, né? O e também não. Aqui, ó. Dar instruções. Eu dou instruções, você dá instruções. Então, o verbo dar, ele é verbo, lógico, né? A palavra dar é verbo. Então, aqui, ó, você tem uma oração e aqui também tem uma oração. Oração. Certo?
tenho essas duas orações aqui. Essas duas orações estão fazendo o papel de uma coisa só ou de duas diferentes? Dois sentidos. Se você respondeu que está fazendo o papel de duas coisas diferentes, você acertou. Ó, primeiro, eles não estão em sequência, tem bastante coisa no meio entre eles aqui. Então, você já vai ter certeza que não é uma locução verbal. São verbos independentes que têm funções diferentes. Tá? Então, aqui eu tenho quantas orações nessa frase? Duas orações. Período composto. Ok? Eu espero que com essa aula vocês tenham entendido o que é período simples e composto, principalmente. Eu espero que vocês tenham lembrado ou aprendido o que é verbo e o que é locução verbal. Eu tentei explicar de uma forma bem simples para que você tenha uma ideia bem clara do que se trata, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, tchau!